Olá, bem-vindos, bem-vindas para mais uma leitura do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, e essa será a nossa 11ª leitura. Nós vamos ler hoje 2 capítulos, 24 de janeiro e 25 de janeiro, e eles são capítulos um pouco extensos, mas acredito que vai dar tudo certinho aqui e a gente vai fazer essas 2 leituras. Então vamos lá. Dia 24 de janeiro. De novo, sou obrigada a escrever já bem tarde. Durante o dia, não tenho um só momento de sossego. Aliás, percebo que ninguém se espanta ou se opõe quando fico acordada à noite, alegando alguma tarefa a executar. O fato de somente a esta hora conseguir ficar sozinha para escrever me faz compreender que agora, pela primeira vez em 23 anos de casamento, dedico um pouco de tempo a mim mesma. Escrevo sobre uma bancada de banheiro, como quando, na juventude, sem minha mãe saber, escrevia uns bilhetinhos que a empregada, depois de certa resistência, concordava em entregar a um coleguinha de escola. Lembro que ela sempre perscrutava o envelope com desconfiança, e eu mesma via com desagrado, entre suas mãos desrespeitosas, aquela mensagem de amor. Tenho agora impressão semelhante ao imaginar que alguém possa tocar este caderno. Estou atravessando uma crise de desânimo. Talvez seja uma reação aos últimos dias. Domingo quero me confessar, coisa que não faço há muito tempo. Pedi uma folga hoje porque queria ir ao centro fazer umas compras para Mirella. Demorei-me diante das lojas, me perguntando o que poderia agradá-la. As vitrines estavam cheias de peças desejáveis, e as que eu poderia comprar me pareciam insuficientes para satisfazer o anseio que ela tem por se vestir bem, por parecer rica e feliz. De fato, a soma de que dispunha me deixava uma escolha bastante limitada, que excluía tudo o que era mais atraente, ao passo que, 2 dias antes, com essa inesperada soma de dinheiro, eu tinha acreditado poder mudar até mesmo a vida e as intenções de Mirella, poder dar a ela não alguma coisa, mas tudo. Diante dos fatos, eu tinha de reconhecer que só poderia comprar o casaco vermelho, uma saia kilt e um perfume. Além disso, admito que, rechaçando o sensato propósito de adquirir coisas das quais Mirella precisaria, fiquei tentada pelas vitrines onde estavam expostas umas bolsinhas. Sentia em mim o impulso de competir com a bolsa de javali, que sempre finjo não ver, e que ela ganhou daquele Cantone com quem todo dia fala rapidamente por telefone, respondendo por monossílabos. Em comparação com algumas bolsas que eu via expostas, aquela que ele lhe deu me parecia modestíssima. E reconheci isso com malignidade, quase sentindo prazer em acusá-lo de não ser tão rico quanto Mirella talvez acredite, ou, pior, de ser avarento. Tive vontade de presenteá-la com uma bolsa muito mais bonita, para que ela deixasse de apreciar a outra. Fiquei muito tempo diante de uma vitrine, tentando adivinhar quanto custava uma bolsa vermelha de crocodilo. Me senti uma provinciana, atordoada e inexperiente diante da vida na cidade. Por fim, entrei na loja e saí pouco depois, dizendo com desenvoltura: "Obrigada, volto mais tarde." Nunca poderei comprar uma daquelas bolsas. Aquela de Cantone custa muito mais do que eu havia imaginado. Dei alguns passos, absorta em meus pensamentos. As pessoas tropeçavam em mim. Eu dizia: "Desculpe." Tinha dinheiro na carteira, mas justamente por causa daquele dinheiro, me sentia uma pobretona, já que ele havia me obrigado a praticamente mensurar nossa pobreza. Pela minha fraqueza, me parecia intuir a de Mirella, e pela minha, sua impossibilidade de se defender. Compreendi que é muito difícil fazer alguma coisa para salvá-la,
e talvez nem ela mesma possa fazê-lo. Além disso, eu me perguntava cinicamente se de fato a salvaria, ou se, ao contrário, a impediria de ter uma vida melhor do que a minha. Talvez eu queira somente lhe impor meu exemplo como um castigo. Ou talvez, dizia a mim mesma com um calafrio, eu esteja mesmo com ciúme. Depois, repentinamente, me chamando à razão, eu me propunha correr para casa e dizer-lhe que ninguém pode comprar coisas que custam tanto. Seria uma imoralidade, uma loucura. Uma bolsa não pode custar o que um homem ganha com seu trabalho de um mês inteiro. Ninguém deveria ter a coragem de usá-la. Mas me parecia ouvir Mirella responder com uma risada. As lojas estavam cheias de pessoas que não se limitavam a olhar como eu, mas escolhiam e compravam num piscar de olhos. Pensei então que seria ótimo ter um momento de revolta e aceitar todas as tentações, todas as loucuras, dizer chega, oh chega, entrar nas lojas, comprar todas as bolsas e olhar e ser olhada por todos os homens, como aquele que encontrei ontem na portaria do escritório. Atrás de uma vitrine, um vendedor arrumava algumas pedras preciosas sobre uma bandeja de veludo marrom. Eu me perguntava quanto custariam aquelas pedras, cifras que eu sequer podia imaginar, mas sabia que cada uma valia anos de trabalho meu, de trabalho de Michele. Sentia que toda a minha vida podia estar encerrada numa daquelas pedras. Quem tem dinheiro pode comprá-la. Me comprar, comprar Mirella. Eu me sentia fraca, receava desmaiar. O homem na vitrine me olhava fixamente. De repente, achei que o advogado Sandro Cantoni podia ser ele. Era alto, louro, tinha olhos claros, lábios finos. Case com ela, pelo menos, murmurei. Seja bondoso, case com ela. Ele me olhava com estupor. Talvez me achasse uma doida falando sozinha. Eu estava de fato atordoada. Raramente me acontece de ir às ruas do centro, cheias de luzes, de gente, de ruídos, que não têm a bonomia afetuosa das ruas do nosso bairro. Tendo chegado à Piazza de Espanha, disse a mim mesma, agora vou comprar umas flores. Mas os quiosques estavam tão abarrotados, fornidos, inflados, que mesmo de longe achei que não poderia comprar nada. Passavam muitos automóveis. Ricardo havia dito que o de Cantoni é um Alfa Romeo. Então fiz uma coisa que havia muito tempo não fazia. Peguei um táxi, pedi que me levasse para casa e dei uma gorjeta generosa, talvez excessiva. Tome, é para você, disse ao motorista. Para você. Sentia-me realmente satisfeita por ter jogado fora 500 liras. Nesse capítulo, né, esse registro da Valéria traz algumas coisas interessantes que vêm, né, de encontro mesmo àquilo que ela vem construindo, né, principalmente em relação à Mirella, em relação a ela própria. A gente viu aqui como que o encontro com aquele moço que ficou encarando-a, né, na portaria do prédio mexeu com ela. E ela, nesse registro aqui, de uma certa forma, né, mas num contexto diferente, ela está fazendo exatamente a mesma coisa que Mirella, né? Quando ela fala que mandava os bilhetinhos escondidos para o coleguinha da escola, era uma forma dela burlar a mãe, né? Era uma forma dela fazer aquilo que ela queria fazer, era uma aventura, era algo que em tese era proibido, mas que ela dava um jeito de fazer. Acredito que de uma certa forma, né, dentro de um contexto completamente diferente, mas em termos de atitude, ela pode ser semelhante, um pouco semelhante ao que a Mirella está fazendo hoje.
E quando ela fala, né, que ela foi ao centro para fazer umas compras para Mirella, ela, de uma certa forma, ela está querendo é, fazer com que Mirella, como que eu vou dizer, é essa fala, né, dela lá no meio, de salvar a Mirella. Ela acha que comprando, né, as coisas para Mirella, ela vai conseguir desviar a atenção da Mirella desse Sandro Cantone, né, dela, se ela conseguir dar aquilo que a Mirella deseja em termos de roupa, né, de se vestir melhor, de se parecer rica, é, ela vai é, tirar a atenção da Mirella, né? Como se ela pudesse comprar a atenção da Mirella. Ela fala que ela gostaria de dar não alguma coisa a ela, mas tudo a ela. Então, assim, é um excesso de proteção, mas será que é uma forma de poder comprar a atenção da Mirella através dessas coisas materiais que a Mirella valoriza, e aí sim ela poder fazer com que a Mirella tenha uma vida semelhante à vida que ela leva. Mas logo lá na frente, quando ela vê a bolsa de javali, vê o preço da bolsa e vê que existem outras bolsas muito mais caras que essa própria bolsa de javali que a Mirella ganhou do Cantone, ela é invadida aí por um misto de ciúme, de competição com a filha, é uma forma de que ela fica querendo comprar uma bolsa até mais cara do que a bolsa de javali para mostrar para Mirella que ela estava certa, né, que o Cantone não era nada daquilo que a Mirella acha que ele nem é tão rico assim, porque a bolsa que ele deu nem é a bolsa mais cara. Mas ela viu, né, que a tal da bolsa vermelha lá era uma bolsa, assim, absurdamente cara e que ela realmente não tinha a menor condição de adquirir. E aí, de uma certa forma, ela admite que ela realmente pode estar com ciúme, né, que ela está entrando numa competição com esse Cantone em relação à atenção da filha, porque ele pode dar uma vida melhor para a filha do que ela consegue dar hoje. Então é um misto de ciúme, um misto de competição, né, um misto de projeção, porque na verdade ela queria também ter uma bolsa dessa. E aí ela projeta na filha isso tudo, né? E aí vira uma mistura, né, de ciúme, de competição, né, até ela chegar realmente à conclusão que ela não consegue, realmente não consegue competir, né, com ele. E aí ela se sente realmente uma pobretona, né, quando ela apesar de ter a soma de dinheiro, né, um dinheiro maior, porque o marido conseguiu aumento, mas mesmo assim ainda era pouco diante do que ela via naquela loja, diante do que o Cantone poderia oferecer para sua filha. Então meio que ela ficou assim, né, um atestado de pobreza. E isso dói nela, ela realmente não gosta de sentir assim, né? E ela achou que isso seria salvar a Mirella, né? Como se o Cantone fosse um bicho-papão, né? Como se o Cantone, a vida com o Cantone, uma vida mais abastada, fosse algo ruim e que ela precisava salvá-la. Mas, na verdade, não, né? Ela admite né, que de uma certa forma, com um calafrio, ela pode ser realmente que ela esteja com ciúme, né, de tudo isso que está acontecendo. E aí ela mais na frente ela fala, né, que ela gostaria, né, de poder entrar nas lojas, comprar todas as bolsas, de ser olhada, né, por todos os homens, ou seja, ela queria ter isso para ela. Então, por isso que a gente vê que tem muito de projeção mesmo, porque eram coisas que ela gostaria de viver e ela não consegue hoje, né, com a renda que ela tem, familiar que ela não consegue. E ao mesmo tempo, quando ela tem a possibilidade de adquirir alguma coisa, ela meio que se sabota,
colocando aquele tanto de desculpas, né? Colocando a desculpa na família, colocando a desculpa de que não pode isso e aquilo, né? Exatamente talvez para confirmar, né? Essa coisa mesmo, né? Da vida dela tem que ser dessa forma, que tem que ser com trabalho duro, que ela é uma pessoa responsável, disciplinada, dedicada à família. Mas no fundo ela esconde, né? Como se ela tivesse colocado lá na sombra, reprimindo essa vontade mesmo de ter uma vida mais, com uma condição melhor, que ela pudesse não ficar contando moedas. E quando ela faz essa dita loucura, quando ela pega o táxi, né, lá do centro até a casa dela, que deve ser uma distância grande, então o valor da corrida do táxi não deve ter ficado tão barata, e ainda deu uma gorjeta bem expressiva, né, para ele, e ela diz talvez excessiva, tome para você, é para você, né, e aí ela sentiu um prazer, né, de jogar fora 500 liras, como se ela, né, pudesse jogar 500 liras fora, e aquele dinheiro é muito dinheiro para as condições dela. Ou seja, eu não preciso contar moedas, eu posso dar a gorjeta que eu quiser, eu posso dar. Então, acho que ela deixa isso muito claro aqui nessa leitura, de não querer contar moedas. E aí ela vai e faz e tem esse gesto. Então vamos ver aqui o que acontece no dia 25 de janeiro, que ela escreve, né, exatamente no dia posterior. 25 de janeiro. Dias atrás anunciei a Mirella que pretendia comemorar de algum modo seus 20 anos. Disse-lhe que convidasse os amigos para um chá. Ela me agradeceu, mas sem entusiasmo. Acrescentei que poderiam até dançar. Eu removeria a mesa da sala de jantar e deixaria a porta escancarada a fim de que o aposento, junto com o vestíbulo, formasse uma peça contígua. Um amigo de Ricardo havia prometido trazer alguns discos americanos novos. Ela disse que faria os convites. Hoje à tardinha, porém, ela me comunicou que prefere não celebrar. A maior parte de seus amigos não estará livre na data em questão. Além disso, acrescentou, com certo esforço, para aquela noite já fazia algum tempo que tinha marcado um jantar. Lamento, ela disse. Eu também disse, lamento. Em seguida, pronunciando com relutância aquele nome, perguntei se ela havia sido convidada por Sandro Cantoni. Respondeu que sim, por ele e outras pessoas, mas percebi que não é verdade, ou, ainda que seja verdade, não são essas pessoas que lhe importam. Perguntei por que não convidava esses amigos a virem aqui em casa. Ela disse que é impossível, é uma gente habituada a receber e, em resumo, a viver de modo diferente do nosso, um modo que não conheço. Objetei ironicamente que, até agora, eu sempre soube como se vive e como se recebe. Falei da minha família, da minha educação, frisando que nem ela nem seus amigos tinham coisa alguma a me ensinar. Mirella se desculpou, não tinha intenção de me ofender, mas afinal, nós não recebemos há anos e tudo mudou. Ninguém mais toma chá, as pessoas tomam coquetéis e ela detesta festinhas familiares. Ao me ver amargurada, acrescentou que se eu realmente fizesse questão, ela não sairia na tal noite, ficaria em casa conosco, mas só nós. E sairia na noite seguinte. Talvez eu devesse ter aceitado, ao menos para mostrar que ela não é livre para simplesmente fazer tudo o que quer. Uma espécie de orgulho, porém, me sugeriu responder: obrigada, não precisa fazer esse sacrifício. Eu me perguntava o que diria Michele, a quem havia anunciado essa pequena recepção. Encontrar uma desculpa me parecia um encargo dificílimo, embora na realidade eu soubesse que bastava uma desculpa qualquer. Michele ficaria tão contente por não ter visitas e poder passar o domingo como prefere, ao lado do rádio, tranquilo, que aceitaria qualquer explicação.
Enquanto isso, eu observava Mirella. Debruçada sobre a escrivaninha, pintava as unhas com esmalte vermelho. Tem mãos longas, finas, belíssimas. Apoiava uma delas sobre um grosso volume de economia política. Mirella estuda direito, como o irmão. Não está preocupada com as provas, na verdade. Eu disse isso a Michele para justificar o estado de espírito dela e minha apreensão. Estuda pouco, mas com uma vontade firme e precisa, suas notas são sempre superiores às de Ricardo, embora me pareça que ele seja mais inteligente. Ontem ela disse que fará todas as provas em junho. Temo que essa sua decisão esconda alguma coisa. Queria lhe falar a respeito disso, mas, quase sem me dar conta, perguntei: tem intenções sérias? Ela indagou: quem? Eu estava arrependida de ter puxado esse assunto, mas respondi: Cantone. Vi que ela enrubescia com o esforço de se manter calma. Disse que havia errado em me falar dessas coisas. Tinha feito isso somente porque não gosta de mentir e porque me julgava uma mulher inteligente, compreensiva. Em seguida, sempre enrubescendo, acrescentou que, por enquanto, ela não tem nenhuma intenção de casar. Quer olhar aqui e ali, desfrutar a vida, e que, afinal, foi isso que a aconselhei, incitando-a a continuar os estudos, a se matricular na universidade, para um dia poder trabalhar e ser independente. Você dizia sempre que assim eu não precisaria casar com o primeiro que aparecesse, só pensando em ser sustentada. Não foi você mesma quem me disse isso? Tive de admitir que é verdade. Continuei a observá-la e me perguntava se ela já havia conhecido um homem. Mirella é bem bonita, alta, esbelta, desejável. Faço-me essa pergunta inclusive agora, enquanto escrevo, e quase me envergonho porque é terrível que uma mãe se pergunte isso em relação à própria filha, uma jovem de 20 anos. Na verdade, eu não poderia falar desse assunto com ninguém. Ricardo e Michele reagiriam com violência. Os homens dizem sempre: ai de minha filha se, ai de minha irmã se. Dizem: não admito. É fácil dizer não admito. No entanto, certas coisas acontecem e as moças que as fazem são filhas. Afinal, e sem dúvida, seus pais fizeram as mesmas ameaças. Assim que Mirella entrou na adolescência, conversei francamente com ela sobre o que acontece no casamento, entre homem e mulher na vida. Lembro até que me perguntei se ela já não sabia disso tudo, porque minha exposição não pareceu surpreendê-la, mas entediá-la. Michele me aprovou, disse que assim uma moça pode se defender. Não nos perguntávamos, porém, se ela gostaria de se defender. Parecia-nos óbvio, indiscutível, mas agora começo a duvidar. Penso que na idade de Mirella eu já estava casada, grávida de Ricardo. Jamais havia considerado tal questão até aquele momento. Pensava que ela continuava sendo uma menina e que esses problemas, por mais que lhe dissessem respeito, eram apenas teóricos. Agora, porém, é preciso enfrentá-los. Falei muitas vezes com ela sobre a moral, a religião, mas agora temo que as palavras não sejam uma boa arma para lutar contra os sentimentos e, digamos, de uma vez por todas, contra os instintos. Talvez eu devesse tê-la tratado duramente, com ameaças, e, no entanto, o que lhe disse foi: escute, Mirella, comprei o casaco vermelho para você. Pretendia lhe dar no dia de seu aniversário. Está no armário, embrulhado. Ela me olhava fixamente e sequer parecia contente. Acrescentei: espero que você goste. Foi muito caro. Fiz menção de me levantar, de ir buscá-lo. Ela achou que eu queria encerrar nossa conversa. Apoiou a fronte nas mãos, mantendo os dedos esticados porque as unhas estavam com esmalte fresco, e começou a chorar. Senti um frio repentino na espinha. Preferiria que jamais tivéssemos iniciado essa conversa.
Queria sair do quarto, estava acovardada. Em vez disso, me aproximei dela e a abracei, enquanto ela afastava as mãos para não me sujar de esmalte. O que foi? Perguntei baixinho. É muito grave? Pode me confiar qualquer coisa. Vou compreender tudo, Mirella. Eu suplico, tenha confiança. Ela me fitou nos olhos e compreendeu o que eu suspeitava. Não, disse. Não aconteceu nada do que você está pensando. Vocês sempre pensam somente numa coisa. Somente essa lhes parece temível. Mas, afinal, ela nem é tão importante assim. Eu já não sabia o que supor. Me perguntava o que mais podia ser tão temível para uma mulher. E então, insisti. Ela já se acalmara, dizia. E então não sei, mamãe. Tive um instante de desânimo. Tudo é muito difícil. Aliviada, respondi que a compreendia muito bem, que também tive 20 anos. Ela, porém, sorria, balançando a cabeça, parecendo não acreditar. Aliás, enquanto lhe dizia isso, eu mesma tinha a impressão de enganá-la. Para começar, não lembro muito bem como de fato foram meus 20 anos. E além disso, para ser sincera, os meus me parecem muito diferentes dos dela. Não lembro ter sido livre para escolher entre meu bem e meu mal, como é ela hoje. E não por causa dos muitos costumes que mudaram, mas justamente por uma condição íntima minha. Nos meus 20 anos, já existiam Michele e as crianças, antes mesmo que eu o conhecesse e que elas nascessem. Então, estavam na minha sina, mas ainda, mais ainda do que na minha vocação. Eu só precisava me entregar, obedecer. Pensando bem, parece-me ser essa a causa da inquietação de Mirella, a possibilidade de não obedecer. Foi isso que mudou entre pais e filhos, e também entre homem e mulher. Eu queria falar sobre tudo isso, esboçar algumas ideias que se apresentavam à minha mente, embora de maneira confusa, quando ela me perguntou: onde está o casaco vermelho, mamãe? Estava sorrindo, e fomos juntas para meu quarto. Aliás, achei que, por enquanto, tínhamos tudo o que havia para dizer. Tínhamos dito tudo o que havia para dizer. E aqui ela finaliza esse relato. Bom, foi uma conversa com Mirella, né, uma conversa que ela, a princípio, não, né, ela se arrependeu de ter começado. Ela realmente tem muito receio. A gente percebe aqui que a Valéria, o grande receio dela com relação à Mirella é ela já ter tido relações sexuais com o Cantone. E isso, para uma mulher solteira na época, naqueles anos 50, era um absurdo, era uma mancha na vida da mulher, e que caso ela não se casasse com ele, né, porque ela no registro anterior ela fala isso, né, seja bondosa com ela, case-se com ela, porque de alguma certa forma ela tinha esse receio de que ela já tivesse conhecido o Cantone, né, conhecido como ela fala, né, que já tivesse tido essas relações, alguma relação sexual, né, de mais intimidade com o Cantone, e isso seria uma forma de que ela pudesse se perder. Por isso que eu acho que ela também fala no se salvar, né, no salvar a Mirella, como se ele tivesse garras, né, e a prendesse entre essas garras e a forçar-se a fazer coisas que na época, antes do casamento, não eram bem vistas. E aí ela já começa a ter, né, uma pequena decepção aí com a Mirella quando ela fala que não quer comemorar, né, não quer chamar essas pessoas com as quais agora ela está convivendo, porque são pessoas completamente diferentes do nível social em que ela vive, né? A mãe ainda está muito lá atrás, a mãe ela não se atualizou, né? Ela vive aquela vidinha mesmo dela, né? Então ela achava que era um chá, né, de dançar, como se a Mirella ainda fosse uma adolescente, uma criança, e a Mirella, ela está à frente.
ela não está mais nessa vida. E isso para Valéria é muito difícil de aceitar, né, que a Mirella já é uma adulta, que está namorando um homem mais velho, que tem valores e objetivos de vida diferentes do dela. E então, quando ela, né, pergunta sobre essa questão do Cantone, né, sobre se ele tem intenções sérias, né, se ela já o conheceu, né, a Mirella deixa claro que o que ela acha que é errado numa relação ainda não aconteceu, né, e ela já havia afirmado isso anteriormente, numa das leituras lá atrás, né, que a mãe poderia ficar tranquila, que ela não ia fazer nada que fosse considerado errado. Então a Mirella, ela tem uma certa consciência, ela sabe onde que ela está pisando, ela não é uma criança ingênua, né? Ela não é ingênua, mas ela quer ter uma vida diferente, né, da vida que a mãe teve. E aí quando a Valéria, desculpa, depois dessa conversa toda, ela ela fala, né, que ela já fica assim um pouco, já a conversa fica um pouco desconcertada, um pouco tensa, ela percebe que da idade da Mirella, ela já tinha os dois filhos, né? Então ela já estava casada. Então assim é um outro contexto, né? A Valéria ela é de uma outra geração e a Mirella é de outra. E parece assim que houve um salto entre uma geração e outra. E a Valéria ficou muito presa naqueles valores conservadores que ela tinha, e pelo fato de não conviver com pessoas de um nível social mais alto, ela não sabe como que é essa vida, ela não tem noção de como que é essa vida. E a Mirella já sabe, né? Ela já está entrando nesse círculo social diferente, que é o círculo social dos pais, né? E do qual ela foi criada. Então, assim, a própria Valéria já começa a perceber que ela, né, deu os valores, né, conversou com ela sobre a moral, sobre a religião, mas parece que, pela fala dela aqui, né, que as palavras não sejam uma boa arma para lutar contra os sentimentos. E, de uma vez por todas, contra os instintos. Então, tem coisa que realmente não adianta, né? Se por acaso a Mirella fosse ter alguma relação mais íntima com o Cantone, ela teria, né? Porque isso daí muitas vezes é instintivo, é sentimento, é o momento. E aí ela resolve meio que mudar de assunto, né? Ao invés dela manter a conversa e prolongar, ela fala que comprou o casaco, né? Que ele está lá embrulhado e que espera que ela goste, porque foi muito caro, né? Ela faz questão de frisar isso, né? Que foi muito caro. E foi um pedido da Mirella anteriormente, então, ou seja, tá bom, eu comprei o casaco para você. Ele foi muito caro, então valorize isso. Assim, como se, de uma certa forma, nessa fala, ela também tivesse competindo com o Cantone. Então, assim, não desvalorize, né? Não despreze esse casaco, porque ele foi caro e foi acima das nossas possibilidades. E aí, nesse momento, né, a Mirella começa a chorar, né? Então, assim, é interessante, assim, eu não percebi uma clareza no que a Mirella estava sentindo naquele momento, né? Mas quando ela fala que é muito difícil, né, que deu um certo desânimo, né, nela naquele momento, que era muito difícil, talvez assim, a Mirella acho que estava cansada de lidar com essa situação, né, com a mãe, né, com essa mentalidade da mãe,
A própria Mirella querendo ser uma pessoa diferente, ter uma vida diferente e ter que lidar com tudo isso, né, com essa situação dela, essa vida, essa condição social dela, que é a real, né? Ao mesmo tempo ela quer uma condição social diferente. A mãe, tendo uma mãe extremamente conservadora e que achava que o mais importante, o que era mais temível na vida de uma mulher, era o fato dela ter relações sexuais antes do casamento. E é como se a impressão que eu tive é que ela não se sentiu vista naquele momento, no que estava verdadeiramente por trás daquele choro, né, que a mãe, que era mais importante para a mãe naquele momento, em termos, era a reputação da filha, e não o que a própria filha estava sentindo naquele momento. Só que a Mirella não verbaliza, né, o que é que ela estava sentindo. Mas, assim, eu tentando me colocar aqui na posição da Mirella, né, claro, né, todo contaminado com os meus próprios conceitos e a minha própria visão, né, das coisas, mas o que eu pude perceber, né, e sentir foi isso, né, que ela naquele momento ela ficou desanimada e realmente assim caiu no choro por conta disso, né? Puxa, minha mãe não consegue me entender, né? Ela não consegue me ver como verdadeiramente eu sou, não consegue ver o que eu estou sentindo, então ela não se sentiu vista naquele momento. E aí ela meio que acaba aquilo dali, tipo assim, não vale a pena continuar essa história, e ela pergunta sobre o casaco. E aí elas duas saem dali daquele quarto e vão em direção àquele casaco e já rindo, já tipo assim, deixa pra lá, passou, né? Ou seja, não vale a pena manter essa conversa. E a Valéria, né, já ela fecha esse relato, né, que por enquanto parecia que ali já tinha sido dito tudo o que se havia de dizer naquele momento, né? Mas acredito que ela estava enganada, né? Porque não foi dito tudo o que havia de ser dito, né? Porque a própria Valéria não conseguiu manter, né, e sustentar aquela conversa, e a Mirella, por sua vez, também não, é como tipo assim, não vale a pena. Não vale a pena insistir, não vale a pena falar, porque ela não vai me entender. Então é isso. Finalizamos esses dois registros da Valéria, e na próxima leitura, que vai ser a 12ª, a gente continua aí trazendo os registros da Valéria, que, né, ao mesmo tempo são contraditórios, ao mesmo tempo colocam ela na berlinda, ao mesmo tempo ela se revela aquilo que está reprimido ali dentro de si própria, e a gente está vendo que é um conflito só, né? A Valéria está vivendo um conflito só, porque começar a descobrir isso, começar a vivenciar essas coisas de uma forma tão clara, está realmente provocando uma revolução interna, que ela ainda não está dando conta de sustentar. Então, vamos aí, né, daqui a poucos dias a gente começa aqui, a gente vai trazer a 12ª leitura. Ficamos por aqui hoje, muito obrigada mais uma vez e até mais. Até a próxima leitura.